Olá amigos, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Nós estamos terminando aí o ano de 5.776, começando um novo ano de 5.777. Passamos aí por Rosh Hashanah, pelo Yom Kippur, e agora estamos na véspera de celebrar a Sukkot. E Sukkot é uma festa que nós usamos ali os 4 elementos, que são o etrog, o lulav, a mirta e os aravot, que na interpretação dos nossos rabinos tem 4 significados. O etrog, que tem fragrância e gosto, representa aqueles judeus que estudam a Torá e praticam boas ações ou boas obras, quer dizer, o melhor, né? O etrog. O lulav, o ramo de palmeira, tem cheiro, mas não tem sabor, representando aqueles judeus que estudam a Torá, mas não fazem bons atos. Os hadassim, ramos de mirta, têm sabor, mas não têm cheiro, simbolizando aqueles judeus que fazem boas ações, mas não estudam a Torá. Finalmente, os aravot, ramos de salgueiro, que não têm nem sabor e nem cheiro, representando judeus que não estudam a Torá, nem praticam boas obras. Então, se nós temos no meio do nosso povo essas 4 espécies, graças a Deus que com esses 13 anos de Teshuvá, a gente aprendeu a lidar com diferentes pessoas, diferentes níveis de espiritualidade dentro da congregação. E nós temos que saber lidar, porque antigamente a pessoa que não se enquadrava nos princípios saía. Era 8 ou 80, mas hoje há uma tolerância e graças a Deus, inclusive também no nosso trato com pessoas que estão buscando pelo conhecimento da fé judaica, que ainda não alcançaram, ou que já estão nela, mas estão ainda um pouco atrás, nós termos essa tolerância e usarmos de misericórdia, né? Mas entre nós, como nós resolvemos aqueles que são mais espirituais? Obviamente ou menos. Obviamente que quando você repreende uma pessoa, na maioria das vezes a pessoa deixa a congregação e acaba para sempre a oportunidade dela se consertar diante de Deus. Então esse não é o melhor caminho. Repreender, tem que repreender sim, mas com amor e com tolerância para que a pessoa continue na fé e possa mais tarde então se arrepender e mudar de posição, né? E somente devem sair da congregação aqueles que depois de todas as tentativas eles não ficam mesmo, ou aqueles que com a sua presença na comunidade afetam os outros, com lashon hará, com difamações, falando contra a liderança, sendo prepotentes. Então, são pessoas que vão espalhar raízes de amargura, de rebeldia e vão contaminar o resto do rebanho. E nós temos entendido que a lashon hará e essas coisas são comparáveis com a lepra, cujo tratamento na época antiga era o isolamento, era o afastamento do povo até que o sacerdote determinasse que aquela pessoa estava curada, avaliasse e determinasse a reintegração daquela pessoa. Assim são aqueles que entram na prática do lashon hará e que não se consertam e que acabam, por fim, tendo que ser afastados para não prejudicar, para não passar esse problema para os demais. Mas aqueles que não estão nessa situação, que não estão bem, que não são um etrog dentro da congregação, que estão em uma das outras 3 condições, como é que nós lidamos? Nós temos tolerância. Deixamos de dar certos privilégios. E dentro da congregação, por exemplo, você tem o privilégio de ler a Torá, de ser um razã, de dirigir rezas, de
cuidar de determinados setores da congregação, ser um professor, um morê. Então você perde, você apenas fica sendo uma pessoa como se fosse um visitante ali no banco, bem tratado tudo, mas você não tem privilégios para não dar mau exemplo ao rebanho. Então a pessoa permanece até que se conserte diante de Deus. Mas eu quero continuar falando com vocês e eu quero entrar agora num detalhe muito importante com referência ao comportamento tanto de homens e mulheres em relação ao ensinamento da Torá, que proíbe o uso de trajes masculinos em mulheres e femininos no homem. Está em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, que diz o seguinte: não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. Esse assunto é um assunto bem interessante. Na maioria das vezes as pessoas entendem que a mulher não deve usar calça comprida, shorts ou coisa do gênero, porque são roupas sensuais e não fica bem. Bom, não deixa de haver uma certa razão nisso aí, não é? Mas também o homem muitas vezes usa roupas coladas no corpo, roupas muito justas, camiseta muito curtinha para mostrar a musculatura, e isso também não é condizente, não é? Tem que haver aí um equilíbrio. Mas por que será que Deus proibiu a mulher de usar roupa de homem e o homem usar roupa de mulher? No nosso próximo vídeo. Continue conosco.